E aí, pessoal, como vão vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso canal Dialética. Esse episódio é um episódio especial, um episódio porque nós tivemos em um dos nossos comentários no YouTube um pedido de um episódio sobre como nós, eu e Pedro, começamos a nossa carreira de educadores. Então, como essa história ela tem um pouco de crescimento pessoal, ela tem quês de plot twist e tudo mais aí, não sei nem se eu falei certo porque meu inglês é horrível, a gente resolveu encarar essa sugestão para poder fazer esse episódio para vocês. Então, estou aqui, então, como vocês já sabem, como vocês podem perceber, com o meu irmão, o famoso Pedro Renal, do canal Dialética. Tudo bem, gente? Prazer maravilhoso estar aqui. E hoje é um dia até, assim, a gente vai falar de profissão, vai falar de educação, mas é um dia menos técnico, eu diria, né, Thiago? Porque nos últimos a gente falou com convidados, né, algo bem mais específico. Hoje a gente vai jogar, inclusive, muita conversa, não fora, mas jogar conversa no ar aí para jogar muita gente. É isso aí. A gente pode até ser mais livre, pode fazer até musiquinha de introdução. Agora você introduz que música é, porque na hora eu achei que fosse dos Castores Pirados, desenho que você gostava pra caramba. Isso é Escado Paralamas do Sucesso. Eu já estava pensando em Castores Pirados. Mas dá para fazer Castores Pirados também. Então faz aí, vamos ver, eu já fico... Então vamos lá. Já que a gente está mais leve hoje, vamos fazer Castores Pirados. Para quem não conhece Castores Pirados, assistam. É a melhor dublagem do Guilherme Briggs que eu conheço. É inconfundível. Nickelodeon, Daggett e Norbert. Paga a gente falando de educação aqui, né, Nickelodeon. Hoje a gente tá dando o direito de ser mais solto realmente, como a gente realmente é na vida, porque a gente vai falar das nossas histórias, e como são histórias que têm alegria, a gente não pode chegar aqui para falar... então, hoje eu comecei a minha vida de educação. Não dá. A gente precisa ser um pouco mais descontraído nesse momento, e é isso que a gente propõe hoje aqui para vocês. Pedro, você começou, assim, sim e não, você começou antes de mim, então, por favor. Vamos só explicar aqui antes que o pessoal... O Thiago é 1 ano e meio mais velho do que eu, ele é meu irmão mais velho, tá? Nós somos uma família de 4 irmãos, só que a primeira formação do Thiago foi biomedicina, né? Eu não vou ficar já falando por você, não, né? E a minha foi história. Então, assim, eu entrei, acho que na graduação quando você se formou, né, Thiago? Eu fui um adolescente repetente, tardio, já falei, inclusive, no canal Parabólica sobre isso. Falar a história do Pedro não pode ser falada sem contar a história dele como estudante. É um sacrilégio achar que ele... não, tudo bem. Eu nas idas e vindas, estudo à noite. Abraço para a professora Candinha, que foi professora do Pedro na terceira série. A mãe falou que ela de vez em quando acompanha. Olha, essa não posso exibir aqui, não. Tem coisa que a gente não pode contar. Exatamente. Mas não é nada de tão grave assim, tá? Mais ou menos. Gente, eu comecei, mas eu diria assim, antes, né, Thiago? Mas o quê? Eu lembro que quando eu me formei em final de 2006 em História. O Thiago logo ali já começou a lecionar também, já como biomédico, né? Biomédico, mas lecionando. A gente vai falar isso daqui a pouco já, né? Que você lecionou, você foi um pouco diferente, que você lecionou antes de se graduar numa licenciatura, alguma coisa do tipo. Uhum. Bom, a minha foi a primeira parte da escolha. Eu confesso, Thiago, que a minha escolha, inclusive, para fazer história, para ser professor, foi meio que ao acaso, porque eu tinha inúmeras possibilidades.
eu sabia que seria alguma coisa em humanas, eu já pensava em algo, porque, inclusive, eu vi o Thiago, quando ele já na graduação, explicando as questões biológicas aí, da saúde, na verdade, e sempre explicando muito bem, mas eu já sabia que muitas vezes eu não teria estômago, né, nem mesmo para uma biologia, por exemplo, mas eu sabia que seria em humanas, mas ainda assim não sabia o que de humanas, o que seria em humanas que eu poderia fazer, sabe? E eu confesso que uma coisa que foi muito importante na nossa formação foi a nossa mãe. Nós somos criados pela mãe, certo? 4 filhos criados por uma mãe, que a gente tem muito respeito, né? A gente muito carinho. Muito carinho. Em época de pandemia, muita saudade. Muita saudade. E ela sempre deu pra gente possibilidades. A gente nunca teve uma carga até mesmo por conta da própria formação da nossa mãe, que ela é formada em Belas Artes, tá? Ela é graduada em Belas Artes. A gente nunca teve uma carga de que você precisa fazer um curso nessa concepção de um curso que vai te dar ou status ou dinheiro, certo? Status e dinheiro. A gente nunca teve isso. Talvez se a gente parar para pensar, talvez se a gente teve uma pressão, pode ser uma pressão mesmo nossa, interna, assim, mas a nossa mãe, acho que ela sempre deixou aberto, sempre apoiou a gente fazer o que gostaria que fizesse, e a minha primeira, acabei que eu caí, eu vou contar uma história até um pouco engraçada, que vocês podem até me julgar por conta disso. Aí, de paraquedas, aí eu sempre gostei, por exemplo, falei, eu queria, de repente, um determinado momento, ser jornalista. A gente tem influência, inclusive, da nossa família, de grandes jornalistas, 2 grandes jornalistas, né, uma parte de pai e outra por parte de mãe. Por parte de mãe, logicamente, muito mais influente, por conta da proximidade, que a gente respeita muito e deve, acho que muito do nosso pensamento hoje, né, Thiago? Não sei alguém que nos formou muito. Exatamente. Muito. Beijo para tia Celinha. Beijo para tia Celinha. E aí, o jornalismo é um negócio que acho que passou, de certa forma, por vários sobrinhos que se aproximaram da tia Celinha, que foram mais próximos da tia Celinha, passou por algum momento na vida. E aí, só que aí, quando eu fui fazer minha primeira graduação, quando eu fui fazer o meu primeiro vestibular numa universidade, na faculdade particular, eu lembro que eu não tinha jornalismo, falei, e joguei para publicidade, comunicação social. Nossa, eu lembro que você entrou em publicidade, é real. Esquecido disso, né? Eu fiquei meses, por quê? Primeiro que eu pensei, eu desenho, tenho esse lado artístico da família, eu pensei, vou lá, né? Vai rolar, vai ser legal de repente, e até em um determinado momento pensava, poxa, publicitário, né? Chique falar publicitário, né? Tiago, foi um desastre, foi só uns meses, não dá para dizer que foi um desastre, mas assim, as minhas ideias acho que eram muito ruins, assim, das primeiras poucas coisas, logicamente, que a gente fazia, e eu acho que eu fui muito errado, e até mesmo preconceituoso, na hora que eu vi o pessoal da publicidade o que estava fazendo, eu não aguentei ficar na mesma sala, eu não estou falando que todo curso de publicidade ou que o curso de publicidade, era minha cabeça na época, aos 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, tá? E eu até brinco, eu tinha um professor de história que era amigo, inclusive, de nossa mãe, que a aula dele de história na publicidade, que era de história moderna, era a que eu mais me interessava. Então, vendo todas as aulas, a aula de informática, onde se aprendia qualquer... Eu juro para vocês, a gente tinha... Não tô criticando, tem gente que não sabe, mas tinha aquela aula de aprender qual que é a diferença entre salvar e salvar como, entre outras coisas. Aí o dia que eu comecei a reparar o pessoal chegando perto de mim... Tinha uma moça que tinha uma bota de oncinha, mas a bota vinha até a bota da Xuxa, sabe? Não é para mim, gente. Desculpa, mas não é para mim. O meu negócio é tênis rasgado mesmo. E aí eu falei, não, eu vou sair e fui para a história. Pra gente que foi criado com All-Star é difícil, né? Nada contra, mas na época, estou falando na cabeça da época, tá, gente? Então, hoje nenhum problema com bota de oncinha. Até, quase nem vejo, inclusive. Mas aí na história mesmo, eu entrei com aquele discurso de história da arte, história por conta da nossa família mesmo, tal. História da arte, quero ser um crítico de arte, tal. Gosto de história da arte, me pós-graduei em história da arte. Só que ali dentro a gente acabei ganhando gosto por lecionar mesmo para o ensino básico. Sabe? Com todas as dificuldades que eu tive no início, daqui a pouco a gente fala mais. Por enquanto, só dando essa introdução que já está demorada. Mas... E aí eu lembro, só para constar aqui, que eu via muitos estudantes junto comigo, que entraram na história junto comigo, falaram assim,
eu não quero dar aula em escola, não. Eu quero ser professor universitário, eu quero, né? Mas a maioria hoje, assim, dos que formaram comigo, de uma turma de 27 estudantes, acho que 5 ou 6 hoje são professores de ensino básico, alguns 2 ou 3 hoje no ensino superior, e os outros não te conseguiram se inserir no mercado de trabalho por diversos motivos aqui, que logicamente que são vários mesmo, ou por questão de não ter tido oportunidade, ou por não ter se adequado, por conta do sistema de ensino, tudo bem. Mas eu tomei gosto por isso. E aí eu já vou lançar aquela. A gente já fala muito em faculdade, às vezes, quando você está lá na graduação, que falam assim: ah, mas você aprende mesmo, na verdade, é na prática. E a gente fala disso daqui a pouco, mas muito, acho que talvez, claro, que conteúdo teórico para poder fazer pesquisa, para poder preparar aula, muitas coisas aprendi dentro da graduação mesmo, sabe? Até mesmo na questão ética e muitas coisas, mas também uma outra grande parcela é ali no vamos ver. As minhas primeiras aulas eu chorava de falar, não é para mim, entendeu? Mas a gente fala mais para frente. Eu fui tomando gosto ao longo do tempo, tá? Então essa é só uma introduçãozinha minha aí. E você, Thiago? Como o Pedro disse, eu me formei inicialmente em biomedicina, inclusive na mesma faculdade que o Pedro se formou em História, tanto que deixei uma herança para ele lá no bar da faculdade. Saudoso Ali já me conhecia e depois conheceu o Pedro. Mas quando eu estava na biomedicina, eu comecei a trabalhar com um grupo e a gente ia em escolas e empresas para dar palestras de medicina preventiva. E a medicina preventiva ela é muito interessante porque ela nada mais nada menos que é um ato educativo. Ela não tem aquele glamour da cura, né? Olha, eu salvei a vida de quem estava sofrendo, de quem estava com uma mazela. Não, ela tem um caráter extremamente educativo que evita que a mazela chegue muitas vezes. E a gente ia em muitas comunidades carentes, a gente ia em cidades que eram completamente desassistidas, em comunidades desassistidas, onde as pessoas não tinham a menor ideia de hábitos simples de higiene e a diferença que isso poderia fazer na vida das pessoas. E isso começou a me encantar. Eu fiquei, se a gente for somar, uns 10 anos nesse grupo, mesmo já formado com outras coisas, já trabalhando em outras coisas, às vezes eu prestava alguns serviços para esse grupo. E isso começou a me chamar muita atenção. A gente sempre abria um espaço depois da nossa fala para que as pessoas que quisessem se aproximassem e fizessem as perguntas sobre suas dúvidas e tal. E aí foi a primeira. Eu acho que assim, aconteceram quando a gente abria isso, me aconteceu duas coisas que eu falo que são coisas muito importantes. E aí agora até o papo é sério. A gente está brincando hoje, mas esse papo agora fica um pouquinho sério. A primeira coisa é entender que o quanto a diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa simplesmente partilhando aquilo que você sabe. E isso foi uma coisa que eu achei maravilhoso, porque as pessoas saíam satisfeitas e falar, poxa, eu posso mudar alguma coisa na minha vida, alguma coisa vai acontecer na minha vida e tal. É óbvio que eu nunca acreditei numa educação que seja unilateral. Sempre acho que a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Não dá para separar os processos, na minha opinião. Eu gosto de Paulo Freire, não tem jeito. E aí, foi nesse momento também que, infelizmente, por ter que isso acontecer, mas felizmente porque aconteceu, que eu saí da bolha. Eu rompi a bolha, porque por mais dificuldades que a gente tenha tido na nossa infância, na nossa adolescência, financeiras, afetivas e tudo mais, poxa, somos uma família normal, as pessoas às vezes iam me trazer casos e situações que pareciam situações muito, mas muito, muito distantes de vocês. E aí foi onde eu conheci pessoas que passaram por violência doméstica, por abuso sexual, pessoas que não têm nenhum saneamento básico, pessoas que não têm o que comer de verdade, fome de verdade, não tô com fome porque não almocei hoje, sabe? E aí foi um choque muito grande para mim, porque uma coisa é você saber que isso existe na teoria, e olhar para aquilo e falar, poxa, que ruim, que pena, que dó, não quero que isso aconteça, o que eu posso fazer para ajudar? Outra coisa é você olhar para aquela realidade de uma maneira crua
sem filtro, e tá lá, ponto, exposto na sua frente. A bolha rompeu por completo. E isso me mudou muito, isso mudou muito quem eu sou, isso mudou muito as pessoas, a minha forma de pensar, isso mudou muito a maneira com que eu via as coisas. Eu já tinha um viés muito social, até por conta da criação. Mas uma coisa é você ter o viés social sentado no conforto da sua casa. E aí eu comecei a ter esse viés social de uma maneira prática, porque eu sabia realmente. Claro, não com toda a complexidade, mas eu comecei a entrar em contato com o que realmente era aquilo. Então, isso foi. Eu considero esse ponto a minha entrada na educação, a minha real entrada na educação, porque até dei aulas particulares quando eu estava no ensino médio, quando eu estava na faculdade, mas isso para mim foi minha porta de entrada. E eu me desencantei com biomedicina, depois de trabalhar cerca de 2 anos na área, lá num laboratório de hospital. Me desencantei, eu vi. Isso, infelizmente, é uma frieza que é necessária ter, muitas vezes, para você ser frio em relação ao sofrimento do outro, porque vi gente morrer, vi gente passar mal, vi gente sofrer, e eu não conseguia ser esse cara frio que a profissão me pedia, porque não dá, eu tenho um coração, eu tenho sangue quente, eu tenho, sabe, não dá, eu não consegui. E aí abandonei, fiquei até muito perdido, foi uma época muito difícil da minha vida, eu fiquei muito perdido. Aí, por ter essa experiência com o grupo, aí, isso agora em Belo Horizonte, assim, é que a gente tinha voltado para Belo Horizonte, eu vi um anúncio no jornal para ser tutor de universidade particular, e falei, precisa só ter uma graduação na área de biológicas, né? Então, bora lá, né? Isso eu tenho, vamos tentar com essa brincadeira. E aí respondi o anúncio, fui eu o escolhido para assumir a vaga. Eu fiquei com essa turma 2 anos e meio, até vir para São Paulo. Com essa história eu conto depois. Não lembrava que tinha sido tudo isso, não. Mas... Foi tudo isso. Foram 2 anos e meio. E aí acabou, né? Aí o vírus da educação entrou e eu comecei a entender o que era o processo, porque as palestras, né, esse atendimento que a gente fazia às comunidades, a gente não tinha, em hipótese alguma, a constância com a turma. Então, eu falava algo aqui, mas eu não estava lá para colher o resultado, para reorientar, para medir, sabe? Não tinha essa prática. E aí, na faculdade, eu comecei a ter essa prática de acompanhar, de pegar casos, e por mais que fosse uma faculdade particular, casos muito difíceis também de vulnerabilidade social. Então, foi para mim uma escola absurda. Aí eu nunca mais consegui largar da educação, nunca mais. Eu teria, inclusive, já nesse papo sério, eu até jogo também para ainda falando disso, de não conseguir largar, que existe meio que, é quase uma máxima entre nós professores, de que a gente entra na sala de aula e não consegue largar, de certa forma. Hoje eu não dou mais aula presencial, nenhuma, certo? A minha última experiência presencial foi no ano passado, que foi 2019, e não foi em sala de aula, foi o cursinho que eu lecionei por 8 anos, me chamou para dar um aulão, né? Foi dentro de uma faculdade, inclusive, que tem todo ano lá. Então aí eu fui, mas a gente tem essa máxima de falar que a gente não larga. A questão é que a gente, de fato, às vezes, na realidade de muitos professores, o Thiago tem uma realidade hoje que é uma realidade um pouco diferente, mas ele tem tanto trabalho quanto, porque ele não só, ele se gerencia uma equipe grande de professores, né? Nem sei se o termo certo seria gerenciar, né? Mas, enfim, isso aí você pode até falar depois. Mas eu conheço grande parte dos professores hoje no Brasil, você sabe, são professores que dão aí cerca de 8, 10 aulas por dia. Isso a gente não está falando. Isso não tem só gente que dá muito mais. No básico, mas também no ensino superior também, inclusive, tá, Thiago?
Além do que, tem gente que dá muito mais. Eu cheguei a um determinado momento na minha vida, a alguns dias da semana, a lecionar 14 aulas, que são 14 horas por dia. Então, não tinha muito tempo, chegava em casa. Hoje, eu até tenho uma condição até privilegiada, eu continuo trabalhando bastante, mas eu consigo trabalhar de casa, não é só por conta desse isolamento social. Hoje eu consigo ter um alcance maior. Foi uma questão que me abriu, minha competência, logicamente, para lutar por isso e tal. E aí, mas eu lembro que com outros professores, amigos, quando vinham perguntar estudantes do cursinho, porque hoje a demanda que você olha nos cursinhos, você tem uma demanda muito grande por engenharia, por medicina, cresceu muito nos últimos anos. E, inclusive, eu acho bem interessante isso da medicina. Há um lado romantizado da medicina, mas também há um lado humanizado, sabe? Eu até falo isso depois, mas... então você tem direito também, você tem muitas pessoas que querem direito, mas poucos querem entrar na área da educação, geografia, história, letras. Inclusive, Pedro, muitos cursos vêm fechando por falta de público. O curso de geografia é um que sofre absurdamente. Como coordenador, eu sei quanto é difícil você conseguir pessoas para participar de um processo seletivo em geografia, porque está escasso. Exatamente, Thiago. Quando a gente olha, por exemplo, e aí sempre, mas de vez em quando vinha um estudante que queria cursar história, ou que queria cursar geografia. Eu recebo muitas mensagens, inclusive por conta do canal Parabólica. O que você acha de fazer história? O que você acha, principalmente em fazer história? Eu já tive amigos professores que jogam ficam com aquele negacionismo. Não faz isso não, isso é mercado de trabalho ruim, ficar encarando estudante. Eu nunca vou fazer esse discurso, porque eu amo a minha profissão. Sabe, toda profissão que você tem que trabalhar demais, você acaba perdendo um pouco o feeling, sabe, um pouco do prazer, mas isso aí vai em qualquer profissão. Eu aposto a vocês que tem médico que repensa a vida fazendo plantão, sabe? Uhum. Até citei recentemente no último episódio a Thelma, que foi a vencedora do BBB. Ela tem um canal no YouTube, que ela já tinha antes. Eu estava vendo um vídeo dela fazendo plantão, ela como plantonista. Eu não sei como é que funciona direito as questões de saúde, mas ela trabalha em 4 hospitais, ela é independente, ela vai, o hospital está precisando de plantão, porque vai ter muita cirurgia à noite, ela é anestesista. Ela vai e roda, fica lá 15 horas. Sabe, ela ama a profissão dela, logicamente, mas há um desgaste emocional, logicamente. Para professor é a mesma coisa, para qualquer profissão. Eu nunca vou falar, não faça isso, corra disso, porque toda profissão tem a sua dificuldade, toda profissão tem a sua alegria, né, que vai te trazer, sabe? Eu não estou falando enquanto youtuber, eu estou falando enquanto professor, sabe, que tive em sala de aula por muito tempo também. E se você gosta, você tem que correr atrás, você tem que fazer o que você quer mesmo. A gente não pode cair nesse discurso, não faça isso. Eu nunca vou desaconselhar pessoas que querem formar em história, que querem fazer uma outra área da licenciatura. Não faça, porque no Brasil não. A gente precisa ter gente justamente para poder afirmar a importância da educação. A gente precisa ter gente justamente para afirmar e para lutar pela educação. Aí, Thiago, antes mesmo de passar a palavra para você novamente, eu lembro de logicamente que aqui a gente não vai citar nomes, mas uma pessoa muito próxima, inclusive, não familiar, tá? Que eu estava no período de greve, vivendo, né, dos 3 anos que eu fiquei como servidor público, eu fui grevista. Eu participei de greve por melhoria de condições da Prefeitura de Belo Horizonte e também por questões salariais, logicamente, que são importantes. E aí me falaram, mas quando você forma professor, você já sabe que vai ganhar pouco, não adianta fazer greve, depois não adianta reclamar. Aí a minha resposta foi, eu escolhi a profissão, não o meu salário. Eu escolhi a profissão ser professor, mas não o salário, eu quero lutar por ela. Claro. Entendeu? Então, logicamente, incoerente ou contraditório seria eu não lutar pela minha profissão que eu escolhi, certo? Então, essa é a questão importante também. Então, assim, eu aconselho, você quer fazer medicina? Eu vejo o que eu ia falar agora, eu vejo muita gente, e eu olho isso pelo lado positivo, tá? Muita gente que quer fazer medicina, que entusiasmou por fazer medicina, e isso tá certíssimo, porque assistiu um filme ou uma série, por exemplo, se a gente fala de Grey's Anatomy, não sei se o Thiago já assistiu, é super gostoso.
Grey's Anatomy. Eu gosto. Thiago, Odeio. eu gosto. Tudo bem, tem um lado romântico do que é medicina dentro de um hospital caro em Seattle, sim, logicamente, né? Mas tem um lado humano muito forte ali naquela série e faz com que as pessoas também se toquem, que eu acho que tudo isso é importante. Aí tem muita gente que vai por ali e fala assim, eu quero fazer medicina porque gostou, acho super válido, acho ótimo fazer isso. Vai, entendeu? Vai fazer medicina, gostou. O Grey's Anatomy foi só um início. Mas pode ser qualquer outro, um House, o Plantão Médico de 1994. Você lembra de George Clooney? Queria ser o Dr. Carter. O George Clooney, e por aí vai. Mas exatamente foi. E agora, quer fazer história, quer fazer biologia, vai fazer, você gosta, vai lutar pela profissão, toda profissão vai ter as suas dificuldades, as suas alegrias, tem que fazer. Assim, sinceramente, eu não faço discurso contrário. Eu acho que a gente tem que lutar pelo que a gente quer mesmo, de fato, sem fazer prévio julgamento, sabe? É isso. E uma coisa que você fala, Pedro, eu acho muito legal, para quem, por acaso, é adolescente, é aluno, que nos escuta hoje, ou até mesmo estudante universitário, que ingressou na universidade começa a ter suas dúvidas, é uma coisa muito bacana, né? A gente primeiro precisa desmistificar aquela máxima de que com 17, 18 anos, se formando na terceira série do ensino médio, você vai escolher o que vai ser pro resto da vida. Mentira, não vai. Você pode ser o que você quiser na tua vida inteira, mudar de profissão uma vez por ano, se você quiser. Ninguém tem absolutamente porcaria nenhuma com isso. Tá? Então, eu falo porque eu era biomédico, sou biomédico, tenho diploma, me formei, tenho conhecimento para tanto. E aí, quando vim para São Paulo para dar aula em educação básica, era sexto, sétimo e oitavo ano, saindo de uma vida universitária, de ensino universitário, para vir para ensinar os menores. Eu fiz biologia, fiz licenciatura em biologia, achei muito legal, porque começou a me dar base teórica das questões de pedagogia, e aí eu até falo o quanto isso me proporcionou crescer. Eu passei 2 anos trabalhando basicamente sem a formação, a licenciatura, mas cursando, né? Cursei depois do primeiro ano, eu comecei a cursar. Fiz rápido, eliminei muita matéria por conta de biomedicina. E tem uma coisa muito bacana que eu comecei a ver, que era como eu era professor no início para a educação básica e como eu era depois. Porque tinha aquela máxima, né, aquela máxima policiesca, tira da sala, repreende, fala isso, fala aquilo, não pode, eu sou autoridade, eu sou respeito. E aí, quando eu comecei a ter a parte pedagógica da biologia, né, da licenciatura, que eu comecei a ler os pensadores, ler as pessoas que organizaram as metodologias, o pensamento em educação, quando eu li Vygotsky, quando eu li Piaget, quando eu li Freire, sabe, quando eu li Rousseau, quando eu fui lendo tudo que aparecia, mesmo que, às vezes, nem conseguindo ler a obra inteira, porque trabalhar e estudar ao mesmo tempo não dava, pegava um resumo aqui, um resumo acolá, para depois se interessar, se pegar a obra inteira e tal. Eu fui começar a perceber que, assim, professor não é autoridade. Não autoridade em a forma da polícia. Não. Professor, ele tem a autoridade de ser alguém que partilha o que conhece e recebe a partilha daquilo que o aluno traz também. O professor é aquele que tem a autoridade de baixar no mesmo nível dos olhos dos alunos para olhar no olho dele e falar: o que está acontecendo? Posso fazer alguma coisa por você? Qual é a sua dificuldade? Sabe? E aí a minha vida como educador se transformou e se transforma até hoje, porque nós somos alunos de uma educação assim, eu e Pedro, e não é fácil mudar, não é fácil tirar determinadas amarras do nosso comportamento como educador, mas foi uma coisa muito gostosa, porque eu comecei a me desenvolver como pessoa, me desenvolvendo como professor, eu comecei a me desenvolver como pessoa. E aí, quando eu fui no final de 2012, não, no final de 2013, minto. No final de 2013, quando eu fui convidado a assumir a coordenação do colégio que eu trabalho, que eu fui fazer a faculdade de pedagogia, aí
sabe como é que é, né? Você fez a faculdade de pedagogia só por curiosidade. Depois que você assumiu, era uma exigência É uma do exigência cargo. do cargo, e aí Tá eu pelo fui menos fazer. cursando, né? Isso, Cursando. estar pelo menos cursando. E nossa, aí acabou, né? Aí acabou porque aí eu fui ler mais, eu fui ver mais, fui ser mais crítico frente aos processos educacionais, as fórmulas prontas, o tratar com todo mundo como se todo mundo fosse igual, desconsiderando diferenças individuais e regionais, necessidades regionais e individuais. Eu fui entender como funcionava a coisa. Aí eu fui estudar educação na época da ditadura, pós-revolução industrial, educação moderna, fui entender quem eram os pensadores, fui entender quais eram os métodos que tinham hoje, e aí trabalhei numa escola também, antes de assumir a coordenação, eu trabalhei lá até 2013, que é uma escola que tem um projeto diferenciado. Na época ela era considerada uma das 12 mais inovadoras escolas do mundo, pela Unesco, né? E aí eu fui trabalhar lá, e aí aprendi educação por projetos, aprendi educação multietária, assim, eu olhava assim, e falava, caramba, o que está acontecendo? Primeiro me dava raiva, que eu falava assim, pô, não estudei num lugar desse, numa metodologia dessa, com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de brincadeira. E depois eu falei, caramba, por que eu não posso propor isso para os jovens? Por que os jovens não podem ter uma educação com significado? E aí realmente foi uma questão de transformação absurda. E o pior é que quanto mais você se transforma, mais apaixonado por educação você fica. E tem uma coisa que eu vou até, aproveitando que o Pedro está aqui, que é uma coisa muito importante. A gente tem hoje uma sociedade, né, jovens, crianças e adolescentes, com um perfil muito diferente do que era a nossa sociedade. A gente se contentava com qualquer resposta, porque a fonte, o acesso à informação era menor, né? Então, se te jogassem uma Barça no colo, que era uma enciclopédia gigantesca, e você obtivesse uma resposta lá, tá bom, ótimo, a Barça é a dona da verdade, né? A gente não tinha acesso a diversas opiniões, acesso a diversos processos, a diversos modos, sabe, a diversas informações. Era muito restrito, né? A gente frequentava mais biblioteca, isso era mais prazeroso, mas tudo bem. Nem tudo é só desvantagem, nem tudo é só vantagem. E aí a gente olha assim, poxa, não dá para eu pensar para um garoto de hoje, um menino, uma menina de hoje, esse mesmo modelo de educação, sendo que o mundo é tão informativo ao redor dela. E aí as pessoas hoje têm uma coisa que a gente tem que aprender a valorizar, e por isso que eu estou falando isso aqui na sua frente, Pedro. A gente tem um professor de sala de aula, que é o professor que vai ensinar, né? Porque é ele que vai olhar para suas dificuldades de aprendizagem, aquilo que você está errando, aquilo que você está acertando, é ele que vai te orientar. Então, o professor de sala de aula da educação básica, regular, é um orientador. Mas a gente tem hoje os professores de cursinho, que são as pessoas que vão te dar o contraponto. A gente tem os professores de YouTube, como é o Pedro, que vão te dar outro contraponto, que vão te dar uma forma mais dinâmica de ver aquilo, que com a base que você teve na sua orientação, talvez você comece a captar coisas que você não tinha pego e vão expandir a sua cabeça para determinados assuntos. Pedro é de história, mas se for buscar aí, existem milhares e milhares de canais que você pode encontrar de diversas áreas do conhecimento que vão fazer isso por você. Então, hoje a gente tem uma gama de possibilidades para os professores, e todas elas são infinitamente importantes para o foco que é o aluno. Então, isso eu acho fantástico. Viver nessa época como educador, no qual eu posso estar lá orientando em sala de aula, eu posso estar dentro de uma coordenação, como eu fico, que não dou mais aula, eu fico só na coordenação, mas eu acolho as coisas dos meus alunos, muitas vezes pessoais, porque existe uma relação de confiança e não há educação sem confiança. Isso é muito bonito, isso é muito gostoso. Eu tenho os professores de cursinho que abrem a mente, os professores de YouTube que expandem essa mente. Então, assim, ser professor numa época como hoje é muito difícil, porque é uma profissão que está cada vez mais atacada, cada vez mais desvalorizada, cada vez mais dizendo que nós doutrinamos as pessoas,
né? Nós doutrinamos as pessoas e que se isso fosse verdade, o Brasil não seria o que é. Então, eu acho que é só botar na balança. A gente é cada vez mais acusado, mais marginalizado, a gente é cada vez mais esquecido, mais atacado, só que a gente é cada vez mais apaixonado, porque quanto maior o desafio que propõe para a gente, com mais garra, com mais vontade, com mais amor, a gente vai falar, vai abraçar. Desculpa, foi até meio que um desabafo, mas eu acho que eu precisava falar isso. Não, você está certíssimo, Thiago. E eu, até falando assim de mim, pegando esse pé aí, sabe, sobre isso que você está falando. Eu comecei, a maior experiência é como professor de cursinho. Hoje eu sou no YouTube, né, mas já fui por muito tempo cursinho e YouTube ao mesmo tempo, né? E aí, Thiago, eu lembro que a minha primeira experiência, não a primeira como professor de cursinho, mas de um professor que quando eu de fato me senti professor entrando na sala de aula, eu lembro que eu estava correndo, vou até contar essa história, chega a ser até meio engraçado, que eu estava correndo no Parque Municipal, cedinho, 7 horas da manhã, fazendo exercício, e aí me ligam no cursinho, que eu lecionei por esses 8 anos, falou assim, ó, professor, faltou, você pode vir, que eu tinha deixado meu contato lá, né? Falei, vou passar em casa, tomar um banho, vou, né? Não pode não. A aula já está no ar, já, os alunos estão ali, vem assim. E aí eu atravessei, fui correndo, não era longe, né? Na Avenida Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte, para quem conhece. Fui correndo, cheguei de shortinho pega rapaz, né? Esse é o termo antigo, shortinho pega rapaz, é quase aqueles Adidas antigos, camiseta toda suada. Falei, o que eu faço aqui? Cheguei na sala, falei assim, gente, sou maratonista também. Aí os meninos caíram na risada e tal. E aí, depois eu fui sendo chamado e acabei ficando nesse cursinho. Thiago, todas as minhas aulas, hoje eu tenho problemas físicos, né, um pouco mais graves, como hernia de disco e tal, fui desenvolvendo ao longo do tempo, tal, não fui cuidando tanto do meu corpo, mas as aulas eu acabei ficando conhecido no cursinho. Se vocês procurarem, inclusive, vídeos na internet mais antigos, 2012 por ali, eu tô desse jeito. Eu peguei cavaquinho, aprendi a tocar algumas coisas no cavaquinho, comprei e tocava. Fazia dança na sala, quadradinho de 8 e tal. Só que, Thiago, aí tem uma questão. E aí o pessoal começava a entrar no ano seguinte, já vendo meus vídeos, entrava no cursinho, foram falando, professor... E assim, começou a ficar difícil controlar, passar um conteúdo dentro de um cursinho, ainda mais quando eram turmas principalmente pré-Cefet, porque eram meninos mais novos, né? De 13, 14 anos por ali, até 12 você conseguia ter, 15 por aí, mas muitos meninos que entravam no cursinho, inclusive, e viam meus vídeos antes, ou passavam do boca a boca, de estudantes que já tinham estudado ali, esse é o professor doidão, esse é o professor doidão. E aí eu comecei a perceber, Thiago, que em alguns anos, que eu não conseguia lecionar o primeiro dia. O primeiro dia de aula de um cursinho geralmente é quieto, não de escola necessariamente, mas de cursinho, porque a maioria está se conhecendo ali agora. Sim. E eu fui percebendo que foi ficando meio que fora do controle da situação. Eu dava minhas broncas, mas continuava a aula, lecionava, fui pegando... muitas pessoas começaram a desacreditar, falaram assim, mas como é que você escreve no quadro? Eu chegava escrevendo no quadro que eu já tinha tudo na cabeça, eu ficava de anos já estudando sobre isso, eu não levava, só no começo mesmo da minha carreira, eu era aquele cara que anotava primeiro no quadro para depois explicar. A minha tática, o que eu comecei a fazer depois, que virou até costume meu, foi falando e anotando, e eles iam me acompanhando. E aí depois, se vocês forem olhar, por exemplo, os meus vídeos, a parte dos meus vídeos não, mas as minhas aulas, se eu for olhar minhas aulas a partir de 2017, 2018, eu continuei ainda sendo divertido, assim, muitas pessoas que me olham hoje no YouTube falam assim, não acredito, se vê vídeo antigo, não acredito que é você. Porque a presença física, às vezes, ela dá uma outra, né, dá um outro entusiasmo. Mas mesmo assim, no físico, Thiago, eu parei de fazer as minhas super danças que eu fazia, até mesmo porque eu comecei a me machucar muito por conta disso, inclusive tive que me afastar. Hoje eu não posso lecionar em sala de aula por conta de problemas físicos, tá? De ficar em pé, em cursinho não adianta ficar sentado ali, não adianta mesmo, sabe? A dinâmica é outra, sabe? Infelizmente tem que ser assim. E aí, Thiago, eu comecei a pensar assim, o que vai me satisfaz mais enquanto professor? O professor que consegue ter um diálogo em sala de aula, que consegue explicar a matéria, que consegue receber dos alunos também as opiniões.
E a aula sai bacana, ou o professor que chega canta 200 mil músicas, eu não sou contra, tá? Cantava, sempre cantava, ainda tem minhas musiquinhas até hoje, o pessoal até deve lembrar, mas que só fica assim, eu era super agitado. E aí eu comecei a pensar, mas ali o conteúdo tá ficando secundário, sabe, no cursinho. Eu tava mais. Eu não vou usar termos de palhaço, não, porque eu gostava de fazer aquilo, acho que isso fazia parte, inclusive, para aprender atenção. Só que muitos dos estudantes foram meio que olhando, Pedro, você mudou. Muitos estudantes, inclusive, Thiago, que foram meus alunos no tempo de pré-Cefet, super agitado, e 3 anos depois voltaram para fazer o pré-ENEM, eu já estava mais calmo, principalmente nas aulas da noite, por exemplo, do cursinho da noite. Eu dava uma risada, porque eu sempre contei piada, sempre, sabe? A gente não consegue não contar piada, né? Não consegue. Mas eu consegui, na minha opinião, eu consegui ter um equilíbrio nesse sentido, sabe? E até pouco tempo atrás, ainda lecionando em sala de aula, o pessoal que via meus vídeos falava assim, nossa, parece que não é você, porque a gente conhece você de sala de aula aqui, super agitado, porque eu sou muito agitado de fato. Aí até a explicação que eu dou, gente, eu não consigo contar piada para a câmera, eu não consigo, mas eu ainda assim me solto no YouTube, né? Eu ainda conto os exemplos aqui, dou minhas risadas, como a gente está aqui também, dando as risadas. Mas a gente consegue, como a minha experiência vai muito do cursinho, né? Eu acho que eu consegui chegar num ponto que eu achei bacana, não estou falando que é o melhor, tá? Isso, mas eu consegui chegar num ponto que é bacana, de ter a diversão, no sentido de chamar a atenção, de cantar as músicas, sempre tive isso, de dialogar com os estudantes, mas também de passar um conteúdo bacana. E isso, essa experiência veio com a prática. Sim. Na hora que você tem a prática, você vou me adequando aqui, vou me adequando ali, né? Você tem tudo isso, né? Você vai conhecendo os estudantes. No cursinho é meio um pouco diferente. Você tem assim um convívio com os estudantes por 1 ano, a não ser que ele faça de novo. Tem aqueles que façam de novo. A sua experiência que é maior com a escola, você sabe que você praticamente você se torna um ente dos estudantes, né? Ainda mais você como um coordenador, né, Tiago? Com o que você escuta dos estudantes, né? Que você tá presente ali. Inclusive, você até já comentou na nossa aula, no nosso episódio, quando a gente falou da psicologia e tal. Mas aí eu fui me adequando, e muitas coisas eu aprendi ali mesmo, sabe? Abandonei o caderninho que eu anotava no quadro, e aí ficou engraçado, uma coisa que ficou engraçada, que aí, já com essa experiência em cursinho, eu fui para a escola, me tornei um funcionário público, então fiquei cursinho em escola. Chegava lá na escola, a prática do cursinho, por exemplo, você vai dar uma aula de Segunda Guerra Mundial. Você tem uma aula para falar sobre Segunda Guerra Mundial. Na escola, você fica 1 mês falando de Segunda Guerra Mundial. A dinâmica é outra. Porque eu cheguei na escola, eu dava aula de Segunda Guerra Mundial numa aula. Acabou, e agora? O que eu faço? Aí eu tive que ir me adequando. Tem cada ponto, porque a demanda do cursinho não dá para você falar 1 mês de Segunda Guerra Mundial, porque o vestibular está chegando, o Enem está chegando. Mas a gente vai se adequando, e isso é muito bacana, sabe? Você vai se achando. Que tipo de professor você vai ser? Qual o tipo, sabe? Como que você vai ser? O mais importante, logicamente, é como que esse conteúdo vai ser passado, de qualidade, qual que é a sua relação com o estudante. Isso é logicamente que é mais importante. Mas é interessante você pensar, né, que existem vários tipos de professores com um ideal muito próximo e tal, né? Os meus alunos, eles brincam muito, né, porque eles falam que eu sou uma pessoa maldosa. Não, porque você é mal, você não tem bondade no coração e não sei o que e tal. E eu tenho uma relação de carinho muito grande com eles. Olha, eu já saiu até no YouTube isso, eu já fazendo cosplay de Estrela do Mar. Eu tenho uma vez que eu dei aula vestido de Doctor Who, que é a minha série preferida, levei a chave de fenda sônica e tal. Uma vez eu cheguei, aí já como coordenador, eu espero que minha diretora não esteja escutando isso, eu cheguei, uma amiga minha deixou, como nós somos muito fãs de Star Wars, deixou para mim na portaria do colégio que ela estava passando por lá um presente. Era o sabre de luz do Kylo Ren. Pois bem, isso foi em 2016. Eu cheguei numa sala que vivia dizendo que eu era mal, eu botei o sabre de luz nas costas
E a hora que você apertava o botão, ele fazia o barulho e brilhava, né? Era aquele já rígido, né? Que é Não, é daquele que você fazia aquele movimento que ele ficava, ele abria. Sei, esse eu tenho. Não do Kylo Ren, eu tenho do Luke. Aí eu olhei pra cara deles, bravo, né, com a cara. Vocês o tempo inteiro vivem dizendo que eu sou mal. Eles olharam assim pra minha cara, né? Eles olhavam assustados, né? O tempo inteiro dizendo que eu sou mal, que eu não tenho bondade no meu coração, e não sei o que, tal. É porque, na verdade, eu sou do lado negro da força. Vrum! Cara, eles tomaram um susto e começaram a rir junto comigo, porque a gente não consegue não ser assim. Bem, vamos, senão a gente embarca, né? Mais alguma consideração, Pedro? Essa, sim, para quem está ouvindo, essa é a nossa história. É um pouquinho de como a gente se tornou educador. Muito obrigado para quem deu a sugestão. A gente adora falar de educação e quando é mais próximo, assim, com todo esse humor, fica ainda mais gostoso. A consideração, a alegria de ser professor, né? De ser alegria. Feliz. Eu já falei isso, acho que no nosso primeiro episódio aqui do canal Dialética, eu comentei que a nossa família, por parte de mãe, é uma família formada principalmente por engenheiros, não nossa mãe, mas tios engenheiros e tias, e os sobrinhos aí, ou netos da nossa avó, que nossa avó era professora. A gente veio agora para a educação com outros primos também, né, Thiago? E é isso. A gente segue essa toada. Se eu tiver que dar uma consideração final, nem é final, mas é o que eu já falei aqui. Quer ser professor, vai lutar pela educação e vai construir a sua história junto com vários outros professores, assim como nós. Junte-se a nós, né? Junte-se a nós. Entenda que o professor, ele é simplesmente um dos caminhos para você ser aquilo que você quiser na vida. Né? Não precisa ser professor, mas o teu professor está lá para te ajudar a ser aquilo que você quiser na sua vida. Perfeito. Sua dica, Pedro? Olha, a minha dica, ela na verdade seria uma dica que a gente tem alguns modelos, é mais um livro, e nesse livro aborda como não se deve levar a educação de um país, mas é importante a gente saber até dos exemplos que são os exemplos negativos. Mas eu tô com um livro gigante aqui na frente, aqui, que é o Richard Evans, O Terceiro Reich no Poder. Na verdade, é um dos maiores historiadores que fala sobre o Terceiro Reich, sobre o nazismo. Eu tenho ali também, a gente tem o Terceiro Reich, né? A chegada do Terceiro Reich, né? Que é quando iniciou-se a formação nazista. Esse aqui já é no poder, porque é algo que muitas pessoas têm dúvida, curiosidade, tem muita gente que fala sobre nazismo só em Segunda Guerra Mundial. O terceiro livro dessa série é sobre Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich na Segunda. Aqui fala da estrutura, o tamanho da brincadeira. Um dos maiores historiadores sobre o nazismo. E logicamente que eu tenho uma playlist no canal Parabólica, Thiago, que é a playlist sobre nazismo. Eu baseio muito na obra do Richard Evans, que eu falo sobre religião, sobre educação, sobre várias coisas dentro do nazismo. E logicamente que a educação no nazismo era aquela educação fechada, de formar. Fica até uma dica de animação, se me permite, posso? Claro. Além desse livro, porque esse livro ele fala muita coisa sobre nazismo, é algo que as pessoas têm muita curiosidade. Tem muita gente que vai para a história porque gosta das histórias do século XX, inclusive, né? Aqui, lógico, uma educação totalmente formal e opressora, né? Que fazia com que as pessoas, os estudantes ficassem lá primeiro exaltando o ditador antes de qualquer coisa. E aí, puxando desse livro aqui, eu lembro também, fica duas dicas em um sobre ainda nazismo, sobre um filme de 1944, se eu não me engano, não, 42, se eu não me engano, Walt Disney, mas não é o do Pato Donald, não sei se você chegou a assistir, Thiago, Educação para a Morte, Education for Dead. Não assisti. É a história de um menino, logicamente que tem um menino chamado Hans, que ele nasceu filhos de pais e mães que tiveram que provar a ascendência, né, os ascendentes, né, até desde os tataravós, sobre a questão ariana, né, que eles vão falar, e mostra um pouquinho, é um filme
que 10, 12 minutos, o quanto que ele é educado dentro da escola, né? Fazendo a saudação a Hitler e aquela coisa toda, e no final mostra ele caminhando para a morte, né? Educação para a morte, ele se tornando um soldado submisso ao Partido Nacional lá, o Partido Nacional Socialista, o Nazi, né? E já que a gente falou de educação, esse é um modelo que a gente não deve seguir de fato. Eu sempre defendi que 1000 vezes uma democracia que ainda assim, até eu estou falando em sala de aula, 1000 vezes uma democracia que ainda um pouco desorganizada, ou até muito desorganizada, mas que você tem possibilidade de caminhar com ela e arrumar as coisas, de tornar tudo muito mais justo, tá? Do que uma aula ou uma escola ditatorial onde não se tem possibilidade de pensar. Então, acho que até ficou aqui. Então, minha dica, Richard Evans, Education for That. Se eu fosse o Thiago, depois eu ia no YouTube procurar sobre esse desenho de 12 minutos. Fechou. A minha dica é bem simples, é um livro que eu já falei dele aqui outras vezes, eu leio todo ano, e é um dos livros que ajudou a mudar a minha visão como educador. Eu acho que, na verdade, para um professor, é como fazendo como se fosse uma questão religiosa, um livrinho de salmo, sabe? Que é esse aqui, ó. Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Ele é um livro curtinho, bem curtinho, até um dos últimos livros, se eu não me engano, da carreira de Paulo Freire. E ele trabalha a questão da autonomia com uma maneira muito delicada e muito precisa, como sempre foi Paulo Freire. Então é a minha indicação para vocês. Eu tenho aqui a versão digital, tenho a versão física também. Acho que vale muito a pena ler, e como mesmo diz, né, o próprio Paulo Freire, nós educadores progressistas, nós precisamos ler Paulo Freire, tá bom? É isso, né? A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode nos ouvir também pelo Spotify, pode ouvir pelo Google Podcasts, a Apple Podcasts. Se gostou, chegou aqui agora, inscreva-se no canal, ative as notificações, é esse sininho bonitinho que fica do lado do botão de inscrição, tá bom? E até o próximo episódio do canal Dialética. A gente termina com música, beleza? Mas você vai colocar o... Ai, Norpinho, Chatolino, cafona. Falou, gente. Tchau, gente.